da história e os distintivos dos batistas. Vamos orar a Deus neste momento para esse estudo que nós vamos realizar agora. Continuidade. Senhor Deus, nós te damos graças por esse dia de sol que o Senhor nos dá, esse dia maravilhoso, de cultuarmos ao Senhor, de reunirmos, Deus, de termos tempo para um pouco em nossa semana, tão tumultuada, tão corrida, tão cheia de tarefas, de inquietações, e desfrutarmos, Deus, do conhecimento da Tua Palavra, deste estudo tão importante e significativo para a nossa igreja, entendendo um pouco sobre a nossa história, a nossa identidade, e damos graças, Deus, a Ti, por já termos chegado, avançado nesse estudo, e agora, Deus, pedindo a Ti que abra os nossos corações para entender essa parte tão importante, como iniciou a nossa fé do ponto de vista como denominação, e que possamos, Deus, sempre estar próximos àquilo que nos foi passado de geração em geração, sempre seguindo, Deus, a Tua Palavra, uma única regra de fé e prática em nossas vidas. Em nome de Cristo, oramos a Ti. Amém. Pois bem, irmãos, então já vimos aí nas primeiras páginas da nossa apostila, se não me engano, página 4 e página 5, praticamente as histórias que nós temos passado, né? Então vimos, primeiramente, só um retrospecto, né, que a reforma trouxe diversas transformações, né? A bandeira de liberdade religiosa, esse é o ponto principal da reforma, além das escrituras, de estar nas nossas mãos, mas a liberdade religiosa. Hoje nós podemos escolher, né, se a gente quer ir para a igreja A, para a igreja B, para a igreja C, né? E até esse poder de escolha, né, até tanta liberdade que às vezes a gente até vai para libertinagem, né? Porque você não só pode escolher a igreja que você quer ir, mas se você vai no culto ou não. Esse daí não, tá bom? Esse daí, a escolha da igreja tá tudo bem, mas a escolha se vai ou não é outra história. Tá? Mas é tanta liberdade que você tem hoje que, porque naquela época, se você não fosse, né, ao culto lá, você sofria sanções até. E hoje a gente não tem isso, né? Do ponto de vista humano. Então, a bandeira da liberdade religiosa, né, que esse é o fundamental do nosso estudo aí, foi o que deu esse start, esse início até mesmo do surgimento das novas e das outras denominações. Então, nós já falamos um pouquinho aí sobre a Inquisição, né, a perseguição de certas pessoas por defenderem algumas doutrinas que a igreja na época não defendia. E aí diversos grupos aí cristãos, nós temos aí os luteranos, os anabatistas, nós já falamos, né, com os luteranos com Lutero, os anabatistas com Menosínios, né, holandês, os anglicanos com Henrique VIII, né, você já ouviu a história dele, né, Henrique VIII, os calvinistas com Calvino, João Calvino, os presbiterianos com John Locke, mas também influenciados por Calvino. E depois nós temos os metodistas mais lá na frente, mas dentro ainda das igrejas históricas, em 1739, os metodistas. E aí o mapa mais ou menos de como era a estrutura, né, da igreja da Europa, né, naquele tempo. Então estava muito misturado, então você tinha grupos aí divididos e dispersos por vários lugares. Muito bem. Dentre estes grupos que emergiram aí, então, da reforma, nós temos os batistas, que nós já falamos. Praticamente, quando Lutero, né, em 1517, ele instaura lá, inicia esse boom aí de sair de uma igreja apenas para várias outras denominações, abrir para a liberdade religiosa. Então, os batistas, 90 anos depois disso daí, ou seja, bem próximo, bem perto, já iniciaram, já foram fundados, teve o seu início, a sua origem, 90 anos após a reforma.
como nós falamos, não se originou de um líder influente, de um teólogo, né, que impactou profundamente a denominação. A gente vai ver que o teólogo, digamos assim, que fundou o nosso grupo era bem confuso. Mas a partir daí, então, nós temos esse movimento, esse início do movimento eclesiástico, que não teve um rótulo de um fundador ou de uma doutrina, mas a base, a raiz da nossa igreja, ela tem na pessoa de Cristo. Então a pessoa de Cristo é o fundamento, né, e a Bíblia como a regra de fé e prática, e nós éramos conhecidos como o povo da igreja. Então, passando aí, então a preocupação deles era em como interpretar as Escrituras. Então nunca foi prontamente em defender uma doutrina A ou B certinha ali, né, no início, porque ainda estava em desenvolvimento, mas era como interpretar as Escrituras, como entender a Bíblia, era o que eles buscavam. E com isso, a Bíblia passou a ser a nossa única regra de fé e prática cristã. Então, passando adiante, nós entramos aí no, talvez, o assunto de hoje. Falamos aí rapidamente da tese, né, as três teorias: a teoria da associação apostólica, JJJ, a teoria anabatista, nós já falamos, página 3, né? E a teoria tradicional, né? São as três teorias aí. A última teoria é a teoria mais a gente mais tem base histórica para poder definir a nossa trajetória como batistas. Então, vou passando aqui, falando sobre os anabatistas, um pouco da história dos separatistas ingleses, né? Falamos um pouco sobre isso aqui também, do Henrique VIII, e a gente não vai entrar muito nisso aqui. E vamos adentrar então exatamente nesse ponto. Então, a nossa origem, ela traz aí dos separatistas puritanos, né? Que eles eram anglicanos, né? E por conta da perseguição, por conta do alvo deles, que era a purificação da igreja anglicana, enquanto a igreja anglicana ela queria o rei que dominava ali, né? Era o Jaime I. Então lembra que o líder da igreja anglicana até hoje é o rei da Inglaterra. Então quem é o líder da igreja anglicana hoje? É a Rainha Elizabeth. Então ela é a líder dessa igreja anglicana. Tem o cardeal primaz, né, o bispo primaz lá, o pastor, sei lá, que é o chefe da igreja, mas ainda assim quem está na posição de liderança mesmo daquela igreja é a rainha, né? Elizabeth. Então isso vem lá de trás. E nós temos que esse grupo de puritanos, eles saíram dos anglicanos. E a ênfase deles era essa: eles queriam tirar certas práticas e até mesmo alguns ensinos que estavam na igreja anglicana, que ainda tinham resquícios da igreja romana. Então eles queriam retirar. E queriam uma igreja mais pura, mais santa, não focada muito em rituais, não focada muito em elementos meramente tradicionais, do ponto de vista ritualísticos, mas que estava pegada à palavra. Então, por conta disso, existiram aqueles que eram separatistas, aqueles que queriam se separar dessa igreja e fundar uma nova igreja mesmo, e aqueles que não queriam se separar, que queriam purificar, tentar ainda purificar aquela igreja, né, daqueles resquícios ainda da igreja romana. Bem, não foi possível isso, e por conta de que o Jaime I ele queria manter um certo controle, os separatistas eles decidiram separar, abandonar. E é desse grupo de separatistas que nós temos aí, surgiram outros, mas é deste grupo aqui, de alguns dissidentes deste grupo, que nós temos os batistas, que chegam aos batistas. Muito bem, então é aqui que começa a nossa história, e começa aí na página 5, no último parágrafo da página 5. Então, o que esses separatistas, a ideia principal desses separatistas puritanos, o que eles queriam, né? Então, a gente tem que entender que esses separatistas, aí o ponto 2 aí, separatistas, né, além de rejeitarem, né, o ensino de Roma, né,
eles queriam a separação total entre a igreja romana, a igreja anglicana, aliás, entre o Estado inglês e a igreja anglicana. Eles queriam essa separação entre igreja e Estado. Realmente. Em toda a história, quando o Estado dominava a igreja, então muita coisa errada entrava. A gente veio lá de Constantino, né? Entrou muito sincretismo de deuses pagãos, por conta de que a igreja estava ligada ao Estado. E aqui também, a mesma coisa, a influência política, poder, né, iria impactar, de certa forma, na igreja. Então eles queriam exatamente isso, eles queriam, olha, vamos criar um grupo estritamente que tivesse as escrituras como regra de fé e prática, que estão acima de tudo. Não a palavra do rei, não a palavra de um bispo, não a palavra de qualquer outro homem, a tradição de qualquer outro homem, mas uma igreja pura que se baseia nas escrituras. Esse era o alvo deles. E esse grupo eles queriam um governo da igreja que fosse congregacional, ou seja, em oposição a uma liderança apenas, que comandava tudo. Então eles queriam que a igreja fosse liderada por ela mesma. Ou seja, seria a ideia do sacerdócio cristão, né? A ideia de que cada um de nós aqui, nós, como membros desta igreja, nós temos a capacidade de tomar as decisões diante de Deus. Não precisamos de esperar somente que alguém tome uma decisão, mas todo o corpo toma a decisão pela igreja, né? Então eles queriam uma igreja assim, uma igreja que fosse congregacional, uma congregação, né? Ou seja, cada membro da igreja tomando as decisões, e não um líder ou até mesmo um rei regendo esta igreja. Então as primeiras manifestações aí disso, né, foi em 1561, com a Confissão de Fé belga, que é a primeira confissão de fé que defende um modelo de governo congregacional. Então, aqui eu não tenho esse modelo aqui, mas vocês podem pesquisar na internet. E aqui é um modelo dessa confissão, né? Confissão de Foix, que fica lá na Bélgica, né? Então, essa confissão, ela narra, ela diz, como se fosse um estatuto da igreja, uma declaração de fé, né, da igreja. E lá, no ponto em que fala sobre o governo da igreja, dos pastores, então eles deixam muito claro que a igreja deveria ser regida pela autoridade das Escrituras e de Cristo como sumo cabeça, o sumo líder da igreja. E que os pastores, eles tinham igualdade entre os pastores e os membros, tinham igualdade entre eles perante Deus. Cada um dentro da sua responsabilidade, né? Claro, o pastor tem muito mais responsabilidade do que um membro de uma igreja, mas todos os gente de Deus são iguais, respondem da mesma forma. Então, essa confissão de fé, já em 1561, já defendendo isso, uma igreja mais autônoma, onde ela tomasse conta dela mesma. E aí nós temos aí o primeiro pastor, né, que é até um pastor congregacional, né, lá de Londres, o pastor Richard Fitz. Ele foi o primeiro pastor a seguir esse modelo congregacional em 1567. Então, em 1567, se tem como histórico, né, de que a partir daquele ano surgiu uma igreja nesse molde congregacional. Porque até então não era assim. Até então, você estava na igreja, você estava lá, mas não tinha esse negócio de eu tenho direito a falar. Eu tenho direito a falar. Isso não. Quem tomava a decisão era só o clero. Era só quem estava em cima. Né? Mas agora não. Agora a igreja toma a decisão. Todo mundo faz parte, todo mundo pode opinar, todo mundo pode orar juntos por uma decisão. Isso não. Então, chegamos aí, à história dos batistas, né? Então, a partir de então, o rei Jaime I, ele não gostou dessa ideia, né? Por quê? Por que será? Ninguém quer perder poder, né? Ninguém quer perder poder. Todo mundo quer ter poder nas mãos. Então ele não gostou dessa ideia e começou a perseguir os puritanos separatistas. Ele falou, ó, vamos perseguir esse povo aí, porque eles não querem estar sob o meu domínio, então vamos perseguir. E aí, nessa perseguição,
que envolvia não somente uma perseguição assim, olha, vem cá conversar, né? Vem cá conversar comigo, né? Não, envolvia uma perseguição de morte, né? Que muitos dos separatistas, eles começaram a fazer o quê? A sair da Inglaterra e ir para outros lugares para viver a sua liberdade de fé religiosa, que é a bandeira que eles defenderam, né? Então a bandeira principal da reforma, por mais que sejam as doutrinas da fé, da salvação, mas uma bandeira muito grande foi a liberdade religiosa. O pessoal estava cansado de quero viver a minha fé, aquilo que eu creio, né? E aí foi nesse grupo aí que saíram da Inglaterra, de puritanos, né? Alguns vieram para a América, outros foram para outros lugares, e os dois personagens de nossa história aqui foram para a Holanda. O primeiro deles era o pastor John Smith, né? O John Smith, que pode marcar aí na sua, né, página 6, nesse período, John Smith, esse espacinho aí que tem esse tracinho. Ele era um teólogo formado na Universidade de Cambridge, né, na prestigiada Universidade de Cambridge. E ele era um pastor anglicano, mas ele se tornou um puritano separatista. Ele percebeu que tinha que ser feito alguma coisa, né, em 1606. Então, tanto ele como esse outro rapaz aqui, ó, Thomas Harris, que era um advogado, um cristão, um advogado estudioso da Bíblia, eles aderiram às ideias congregacionais, né, do ponto de vista de uma igreja onde era autônoma as decisões, né, e eles organizaram uma congregação puritana separatista, né, eles organizaram, vamos fazer uma igreja congregacional aqui, separatista, só de puritanos. Imagine, né, como era. Né? Você pensa na nossa igreja assim, você fala, nossa, nossa igreja, né? Como era deles? Imagine, eles eram, olha só, eles eram uma congregação puritana, separatista, no meio de um monte de gente que queria a morte deles. Esse era o ponto, né? No meio de um monte de gente que estava indo contra eles, eles decidiram fazer algo diferente. Então, o que aconteceu? Eles foram perseguidos. E por conta dessa perseguição, quase eles morrem, né? Então eles vão sair da Inglaterra e vão para um outro lugar. E para onde eles foram, né? Aí sim, aí como assim? Eles aderiram às ideias congregacionais e organizaram uma congregação puritana separatista na Inglaterra. Aí eles foram para onde? Eles foram para Holanda, né? Eles foram para a Holanda. Então, com a perseguição desencadeada pelo rei James, né? Tiago I, contra os puritanos separatistas, Smith e Harris, eles resolveram fugir para a Holanda, especialmente para a cidade de Amsterdã, em 1607. E sabe por que eles foram para lá? Aí, ó, saíram lá, o Reino Unido, ó, um mapinha, eles atravessaram o mar e chegaram na Holanda. E por que eles foram para lá? Olha aí, porque era bela a cidade. A cidade era maravilhosa. Por dois motivos eles foram para lá. O primeiro motivo, porque a cidade era bela. Olha que beleza de cidade. Né? Até eu queria morar lá. Né? Não somente por isso, mas o segundo motivo é porque tinha água. Né? Batista, água. Né? Então tinha água lá também. Né? Que maravilha, né? A nossa próxima igreja vai ser lá. Todo mundo vai querer mudar para lá, né? Pois é, irmãos. Mas não é verdade. Aí. Ninguém perguntou, mas é isso mesmo, pastor? Foi por causa disso? Ninguém perguntou, tá vendo? Não tem nada a ver. Não era porque a Amsterdã era linda e nem porque ela tinha água para poder batizar. Tá bom? Não foi por nada disso. Foi porque lá na Holanda havia... não sei se vocês tinham falado, mas... Não, a gente já falou aqui. Começa com L e termina com Dade. Religiosa.
Você entendeu por que eles foram para lá? Eles pensaram assim, olha, é melhor ir para um lugar onde tem liberdade religiosa para propagarmos as nossas ideias e assim poder ir contra estas ideias que eram contrárias a essa liberdade religiosa. Então, a Holanda naquela época, a Holanda foi um dos primeiros países a poder baixar, né, decretos e leis e que diziam que a pessoa, o cidadão é livre para cultuar aquilo que ela quiser. Não somente igrejas, né? Não somente para ser um cristão, mas você quer cultuar o quê? Cultura. Liberdade religiosa. Então a Holanda foi o berço, né? Um dos berços aí, a Holanda, a Suíça também depois, foi um dos berços assim, do surgimento de diversas denominações, por conta disso. Porque lá a pessoa era livre para poder pregar, para poder falar, para poder estudar. Porque imagina, naquela época, eles tinham que estudar a palavra, eles estavam ainda pegando a palavra, estudando as doutrinas, aprendendo, reaprendendo. Séculos e séculos eles já vinham de ensinos errados. Eles tinham que ler a palavra, eles tinham que entender as doutrinas, para depois ele começar a pregar. E além disso, o que tinha mais? Perseguição. Imagine como era a vida desses camaradas. Era tensa. Então eles falaram assim, olha, a gente tem que ir para um lugar onde a gente fique ali quieto, onde a gente possa crescer, avançar no estudo das escrituras, e depois a gente vai para frente. A gente prega, a gente anuncia. Então eles fizeram isso, eles vieram para a Holanda por conta da liberdade religiosa, embora que lá acharam uma cidade bela e água, né? E aí, Batista, né? Água. Então, aí nós percebemos que essa foi a ideia deles. Então lá na Holanda, eles tiveram contatos com diversas linhas teológicas que surgiram ao longo ali da Reforma. E a primeira linha teológica, né, o John Smith aí, e o Thomas Harris, os dois aí, né, meio que jovens ainda. O primeiro foi com os grupos dos Menonitas, que tem como fundador aí o Menno Simons, né, que era um teólogo holandês. Ele era um teólogo anabatista, então aí você já percebe como os batistas eles tiveram influência dos anabatistas por conta disso. Eles beberam muito da fonte dos anabatistas. Então o Menno Simons, ele era um teólogo anabatista que ele tinha algumas ideias da reforma que ele cria, mas no quesito de batismo, ele divergia de todos os outros. Né? Então, para ele, o batismo é credo batista. A gente vai falar um pouco disso depois aqui no próximo tópico. O que é isso? Primeiro eu creio para ser batizado. Eu não sou batizado, depois aí lá na frente como tem algumas igrejas que fazem isso. Que são pedobatistas, né, que fazem batismo infantil, pedo, criança, né? E batismo, né? Então, ele cria nessa questão de que era necessário o rebatismo de pessoas que estavam nessas igrejas, que se batizaram ainda infantis, que se batizaram sem crer em Cristo. Então eles falaram assim, olha, esse batismo aí não é válido, porque essa pessoa ela se batizou sem crer, ela se batizou, ela não cria naquilo. Então, por conta disso, eles beberam dessa fonte, né? Dessa instrução. E além disso, os anabatistas, eles adotavam um governo congregacional, um governo de todo mundo decidiam as coisas. Também eles tiveram ligação aí com as ideias e as doutrinas dos calvinistas holandeses, que eram ligados a Calvino e Zwingli. Então o Zwingli era um outro teólogo suíço, né? Era um teólogo suíço, e o Calvino era um teólogo francês. E os calvinistas holandeses, eles seguiam essa teologia desses dois homens, e os nossos aventureiros aí, o Smith e o Harris, eles embarcaram nessa também, né? Aprenderam um pouco sobre as ideias desses camaradas também. E o terceiro grupo foi o que não ainda era arminianos, mas
ele tiveram influência com Jacob Arminius, ainda em vida. Então eles, ainda acho que no último ano de vida de Armínio, esses homens aí, o Smith e o Harris, eles ainda tiveram contatos com o Jacob Arminius, assim, pessoalmente, né? E ouviram das suas ideias também. Então nós percebemos como os batistas, eles como falamos, não veio de uma doutrina, não veio de um fundamento ou de uma sistemática teológica já definida, mas eles foram absorvendo ideias. E note que eles procuravam sempre comparar as teologias ao que diz o texto bíblico. Então, nesse ponto de vista, a gente pode dizer que eles eram muito bereanos, né? Paulo chegou lá, Paulo prega lá para os bereanos, aí o apóstolo Paulo, conhecido aos bereanos, espera aí, vamos consultar as escrituras para ver se esse tal Paulo aí está falando, né, conforme elas. Então, a gente nota que essa foi a base dos batistas, tá? Então, eles sim ouviram de fontes de teólogos e grupos como esses aí, mas eles não se definiram. Olha, nós somos calvinistas, nós somos arminianos, nós somos menonitas. Não. Eles só absorveram os conhecimentos e computaram e estudaram mais as doutrinas para chegar nas suas doutrinas. E aí, em 1608, o Smith e o Harris, eles fundam aí uma congregação puritana separatista, agora lá na Holanda. Lembra que eles fundaram uma lá na Inglaterra, e aí por conta da perseguição, eles tiveram que deixar a família, né? Foram para a Holanda. Chegaram lá na Holanda, eles fundaram uma outra congregação separatista. Só que eles mantiveram o contato com alguns grupos, né, que estavam lá na Holanda, mas eles não se juntaram àqueles grupos. Então, de certa forma, eles não eram menonitas, ou não eram calvinistas, ou não eram, do ponto de vista aí, arminianos, né, porque naquela época nem tinha ainda isso daí, mais para frente. Mas eles eram um grupo diferente, tá? E Smith era profundo conhecedor aí das línguas hebraica e grego, né? Das línguas originais. E ao estudar o texto sobre o batismo, ele chegou à conclusão de que aqueles que somente professavam a fé em Jesus Cristo como Salvador deveriam ser batizados. E aí vamos ler alguns versículos aqui que talvez Smith deve ter visto, com certeza, mas que também nos levam a esta mesma ideia, de que o batismo deve ser feito para opor a pessoas que são crentes, salvas em Cristo Jesus, que confessaram primeiro. Então vamos primeiro para Mateus 28. Mateus 28. Só depois me ajuda com a hora aí, para poder saber em que pé de horário estamos. 4h20? Tá bom. Então, Mateus capítulo 28, 19 a 20. Alguém pode ler esse versículo aí? Mateus 28, 19 a 20. Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, 20, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muito bem. Aqui nós temos um ensinamento claro, uma ordem, né? Vamos dizer assim, a última ordem de Cristo antes da sua ascensão. E aqui nós temos, a gente pode notar aqui uma sequência de coisas que precisariam ser feitas. A primeira aqui é: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Depois que se faz discípulo, aí fala o quê? Batizando-os. Então a sequência é fazer discípulos e batizar.
O que é fazer discípulos? Fazer discípulos envolve a salvação? Com certeza. Somente alguém é discípulo de Cristo quando quê? Quando crê nele. Então, primeiro crer, primeiro ser discípulo, para depois ser batizado. Né? Então, isso aqui já é claro, isso daqui. Tá bom? Já é claro, muito claro. Agora vamos para Marcos 16:16. E outra pessoa pode ler. Quem for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Muito bem, então aqui, ó, quem crer e for batizado. Aí até algumas pessoas usam esse versículo para dizer, olha, tem que ser batizado, senão você não é salvo. Mas lê o versículo inteiro. O versículo inteiro fala assim, porém, o que não crê. Não fala o que não crê e não for batizado. Por que, irmãos? Por que então lá no início fala aquele que crê e for batizado? Uma coisa óbvia. Naquela época, no início lá da igreja, né, o processo do que aconteceu, todo aquele que era salvo, na sequência ele era batizado. E ele confirmava já essa memória ou essa representação da morte, do sepultamento, da ressurreição de Cristo. Então a ideia aqui, e aí tem essa sequência, quem crer e for batizado. Então não é quem for batizado e crer, é quem crer e for batizado. Tá? Então aí já deu para entender as duas coisas. A primeira é que existe uma ordem que é crer e ser batizado, e a segunda é que o versículo está falando que é crer e ser batizado para ser salvo, mas o batismo não é um requisito para a salvação. Mas ele está colocando aqui porque naquela época, no início lá da igreja, o batismo era feito logo após a confissão de fé, de que cria. Então era uma sequência. Eu creio, no mesmo culto que eu criei, eu era batizado. Ou no mesmo culto, na mesma pregação que eu ouvia, eu era batizado. Né? Aí você fala, aí a pergunta é, por que hoje não é assim? Muito bem. A resposta é, porque hoje, irmãos, a gente, lá naquela época, só tinha uma igreja. Uma igreja. Hoje nós temos uma infinidade de igrejas. Né? Um grande número de teologias ou de ensinos, em que a gente precisa, por tradição, primeiramente, sentar com aquela pessoa e mostrar o Evangelho, explicar para ela, mesmo após ela ser salva, para realmente entender, verificar que aquela pessoa realmente creu em Cristo. Porque do jeito que estão os ensinos hoje, esses dias mesmo eu conversei com uma pessoa no Uber. Jurava, né, digamos assim, que aquela pessoa era salva. Quando finalizei a corrida com ela, ela falou, mas eu estou nessa caminhada, estou servindo a Deus para poder, né, ficar tudo certo com Ele e poder merecer o céu. Acabou tudo. Você nota naquilo ali que a pessoa não é salva. Então, se ela diz que ela precisa fazer coisas para poder merecer a Deus, ela crê por obras, então ela não é salva. Então eu não posso chamar de irmão. Irmão é todo aquele que crê que Cristo Jesus pagou o preço dos seus pecados e que ele só vai para o céu por causa de Cristo. Né? Então aqui a gente nota exatamente isso, que hoje a gente tem uma cautela. Claro, a gente não espera, digamos assim, 3, 4 anos para batizar uma pessoa. Então logo que ela crê, que ela confessa a Cristo, a gente tem que realizar o batismo dela. Mas a gente tem um período em que a gente pode fazer isso. Um período curto, mas de examinar a vida daquela pessoa. Né? E não somente isso, mas naquela época havia também uma questão de expansão do Evangelho muito rápido. Então você não tinha, como a igreja era perseguida, então você não tinha como, hoje você crê em Cristo, amanhã volta aqui nesse mesmo lugar para a gente poder fazer o batismo. Porque não podia ter amanhã. O amanhã podia ser a morte. Né? Então, eles tinham que fazer assim. Né? Então, hoje a gente tem esse critério, mas é um critério que a gente não leva por muito tempo. Né?
pessoa para se batizar. Claro, se a gente atesta que aquela pessoa não entendeu o Evangelho, não tem como batizar aquela pessoa. Então, primeiro a gente tem que ter esse trabalho de poder examinar, de verificar, para depois aí batizar. Mas que seja um período curto, né? Não seja um período muito longo, que isso aconteça, né? E uma outra coisa, irmãos, que já puxando esse assunto do batismo, a ideia também é que o batismo ele não é vindo do pastor, tá? Eu não vou nunca, você vai me ver aqui falando assim, fulano, vem se batizar. Você nunca vai me ver fazer isso aqui. Por quê? Porque eu acredito que é Deus que move o seu coração, que é Deus que leva você a você crer que você deve seguir essa ordenança, que você deve assumir, porque todo aquele que é salvo vai obedecer a Deus e vai querer se batizar. Então eu não vou ficar falando, né? Se batize, induzindo vocês. Eu somente vou falar, olha, quando você estiver preparado, pronto, fala comigo. A gente vai estudar a Bíblia, vamos estudar a palavra, e aí marcamos a data do seu batismo, né? Que esse é outro motivo porque a gente batiza, né? Depois, porque a gente usa o culto para poder evangelizar, né? Então, lá vai ter os seus familiares, então a gente vai poder chamá-lo na frente, você vai dar o seu testemunho. Então, aquilo ali a gente usa como meio de evangelização também. Então naquela época fazia-se assim. Muito bem, então, entendemos aí. Agora vamos para outro texto. O texto... Oi. Exatamente. Ele pode tirar os pregos, batiza você, prega de novo. E tem um outro lado também, que o Edu já entendeu, mas só batizar. Isso. Aí você percebe o fato do porquê. Por quê? Ele estava indo para onde? Estava voltando, tudo que indica para a Etiópia, né? Para a terra dele. Então, Filipe não é falou, volta aqui amanhã, né? Que a viagem daquela durava meses. Imagina, ele saiu de lá para cruzar o Egito, chegar lá na Etiópia. Entendeu? Então ele tinha que... E aquilo, era algo de fé. Era tipo, eu creio em Cristo. Eu creio mesmo. Hoje não, hoje você vai conversar com uma pessoa, a pessoa diz assim, eu gostei da igreja, porque você quer se batizar, porque a mensagem é boa. Porque os irmãos são legais. Se você se batiza com isso, está perdido. Não é assim, né? A gente sabe. Então, boa lembrança daí, né? Temos um exemplo do ex-ladrão. Ele foi salvo, sim, mas ele não precisou, né, de ser batizado. Então, o critério é só crer para ser salvo. Né? Não crer e batizado, ser batizado para ser salvo. O próximo agora é Atos 2:38. Aí Pedro, né? A primeira grande pregação de Pedro, né? A pregação que todo pastor queria fazer. Imagina, se pregar em 3.000 almas. Atos 2, 38. E aí depois, Atos 2:38, depois de Pedro ali pregar, né, falar o Evangelho, né? E aí, 37:38, a gente pode ler 37:38, vai ser assim, ouvindo eles estas coisas, né, aquelas pessoas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmão? Você vê que nem Pedro fez apelo aqui, né? Uma outra coisa que eu não vou fazer aqui é apelo, tá? Deus trabalha. Oi? Oi? Não, eu não faço, mas eu também não sou contra quem faz. É um pensamento meu. Eu creio que Deus trabalha no coração. O verdadeiro cristão, ele vai atender a voz de Deus. Ele vai vir humilhado, quebrantado, mas ele vai atender a voz de Deus. Não tenho dúvida disso.
Então, aí Pedro, né, no meio, e você pode ver que Pedro ainda estava falando, tá bom? Pedro não terminou, não estava terminando de falar, né? Pedro estava falando, porque Pedro falava muito, né? A gente nota que Pedro sempre é o primeiro a falar. Quando Cristo fazia uma pergunta, Pedro ia lá e falava. Então ele gostava de falar. Então, no meio desse discurso de Pedro, ouvindo eles estas coisas, né? Não fala assim, quando ouviram, no passado, ouvindo, ainda estava ouvindo. Compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais, que faremos nós? Olha, já chega, Pedro, o que você falou já está me consumindo, o que eu preciso fazer? Aí ele falou o quê? Arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebeis o dom do Espírito Santo. Então aí você entende a ideia de que Pedro, a ordem dele foi, olha, vem ser batizado primeiro, né? Depois aí a gente vê se vocês vão crer. Não. Arrependei-vos. Primeiro fé. Primeiro crer. Primeiro confessar pecados, que Cristo é Salvador. E receber o perdão e depois batizar. E aí lá no versículo 41, então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase quantas? 3 mil. Muita gente, né? Muita gente. E nós notamos aí que o evento disso era porque o dia de Pentecostes. Então tinha muita gente, muitos judeus que vinham até Jerusalém para estar naquela festa. Então aí Pedro aproveitou. Aí vamos lá agora para Atos 8. São exemplos, tá? Agora aqui é o eunuco, né? Atos 8, 37 a 38. Atos 8, 37 e 38, o que vai dizer? Felipe respondeu, é lícito, né? Aqui falando sobre... vamos ler o 36. Seguindo eles, eles caminham afora, chegando a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco, eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E aqui a gente pode entender duas coisas, tá? A primeira coisa, note, fala assim, não, mas o batismo pode ser por aspersão. O batismo pode ser por efusão, né? Jogar água em cima da cabeça, né? Aí a minha pergunta aqui, olhando para o verso de Atos 8, 36, a minha pergunta é, mas por que o eunuco, ele, observando o andar, né, da carruagem, ele viu muita água e falou, olha, tem água aqui, o que me impede de ser batizado? Bem, se podia fazer o batismo de qualquer forma, por aspersão, o eunuco não tinha ali um cantinho cheio de água, que não precisava de ter água fora. Era só ele pegar a água dali, e aí Felipe ia lá e resolvia a coisa. Agora, por que o eunuco fala para ele, olha, tem água ali, ó. Com certeza o eunuco ia fazer uma viagem e ia levar água, né? No deserto. Então, por que eles não usaram a água do cantil para poder batizar? Porque era só jogar um pouquinho de água. Porque eles tiveram que parar em um local onde tinha muita água para se batizar. Né? Aí outra disputa aí, né? Entre aqueles que batizam por imersão e aspersão. Por isso que eu defendo imersão. Porque tem versículos claros. Né? Claros como esse. E aí ele vai falar, que me pede que eu seja batizado? Aí o que Felipe falou? Nada, vem se batizar. Olha o que Felipe falou. É lícito, se creis de todo o coração. E qual foi a resposta do eunuco? Creio que Jesus é o Filho de Deus. Então ele mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. E saíram da água, então você percebe que não era saíram da água. Então era muita água, né? Não era uma bacia nisso aí. Entrou na bacia, saiu da bacia, né? Era água. E saíram da água. E aí o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, né? E continua a história. Mas você percebe, primeiro crer, depois ser batizado. Tá bom? Atos 9. Olha quantos versículos tem, por isso que a gente é batista.
Aproveitando, tá? Atos 9, versículo 4 a 6. Aqui é Paulo agora. Atos 9, 4 a 6. Aí 4 vai falar, e caiu por terra, e caindo por terra, aqui quando Paulo cai do cavalo, né? Ouvi uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E respondeu, sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém a fazer. E aqui nós temos a ideia da conversão de Paulo aqui, que Paulo se converte, né, nessa visão. E aí, o que acontece depois, lá no finalzinho, no versículo 18 de Atos 9? Aí, vamos ler o 17. Aí, 17 vai falar assim, então Ananias foi e entrando na casa, impôs as mãos sobre ele, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor te enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. A ideia aqui de ficar cheio do Espírito Santo em relação à salvação, tá? Não é ficar cheio do Espírito Santo e Paulo ficar por lá assim, não. É cheio do Espírito Santo de salvação. Ele te mandou para cá, Paulo, porque você foi salvo, tem um propósito na tua vida. E aí o que vai acontecer? 18. Imediatamente lhes caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. E a seguir levantou e foi batizado. Entendeu? Então a sequência é crer e ser batizado. Credo Batista, né? Credo Batista, né? Crer e ser batizado. E, terminando aí, Atos 10, versículo 44 e 48. Vamos lá para a casa de Cornélio, o centurião. Atos 10, 44 a 48. Alguém pode ler? Dizendo Pedro, ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quando tinham Pedro, maravilhados de que o poder do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar línguas que a Deus respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados? Esse que também receberam como nós o Espírito Santo e mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Então, rogado que ficasse comigo por alguns dias. Muito bem, aqui a gente percebe como Pedro falava muito, né? Porque eu percebo, ó, lá no 44, ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo. É Pedro falando lá e o Espírito Santo, para Pedro, fala agora. Então Pedro, você percebe como Pedro falava muito. E aí, no meio do discurso lá de Pedro, o Espírito Santo vem, né? E salva aquele pessoal lá e derrama, né, o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, que é a salvação. Aqui é a salvação, tá, pessoal? Por mais que eles evidenciaram falar em línguas, mas lembra que o falar em línguas era um sinal. Esse sinal serviu para Pedro perceber o quê? Que os gentios também, Deus tinha dado para eles o dom do Espírito Santo. Você entendeu por que era o dom de línguas naquela época? O dom de línguas era esse. Era como um sinal, uma evidência. Porque até então Pedro, se você olhar lá no início do capítulo 10, o que Pedro vai ficar falando? Ah, Senhor, né? Pedro não queria ir lá não. Pô, aquele homem é gentil. Aí Deus manda aquela visão do lençol com as coisas aí. E aí quando esses homens creem, eles ouvem que eles receberam o Espírito Santo, eles veem ali, né, que eles falam em línguas. Aí olha o que Pedro fala no versículo 46. Pois os ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura, pode alguém recusar a água para que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito? Você entendeu? Então Pedro falou assim, olha, o critério é, agora que eles receberam o Espírito Santo, eu não posso recusar batizá-los. Então a sequência é crer e batizar.
Muito bem, pessoal, ficou claro agora? Aí foi Atos 10, perfeito. 44 a 48. Aí a minha pergunta é, por que tem igrejas então que fazem outros tipos de batismos? Aí a resposta é porque essas igrejas têm doutrinas por trás do batismo que não são essas. Exemplo, uma igreja presbiteriana, por que eles batizam ainda infantes? Porque eles creem que... Aí, olha como a teologia está por trás disso tudo. Mas por que? Você vai, mas tanto versículo claro desse, por que eles creem assim? Porque eles estão envolvidos em uma outra doutrina, que é a doutrina de que para eles, igreja e Israel é a mesma coisa. Ou seja, a igreja substituiu Israel. Então, por conta disso, o batismo é um sinal da aliança que Deus teve com o povo de Israel. Só que para hoje, para o povo do tempo da graça, do tempo da igreja. Então, para eles, o batismo é como uma circuncisão lá para Israel, que coloca a pessoa na aliança. Aí tem que estudar a teologia deles. Aí a teologia deles. Mas você entendeu? Você entendeu? Mas não é só, mas aí que vem, mas não é só eles, mas tem outras igrejas também que seguem essa mesma. Também seguem, mas o deles é por conta já da questão de que se a criança, porque o batismo é um sacramento. Então a gente vai falar sobre isso, mas transmite uma graça. Para a gente o batismo não é sacramento, o batismo é memorial. Para eles é sacramento, transmite algo. Então, muitos dos que batizam crianças é por conta exatamente do fato que, na época, lá atrás, muitas crianças morriam ainda infantes. E por conta disso, aí, para garantir a salvação delas, batizavam. Então, era um batismo ligado à salvação. Então, tem uma teologia por trás. Todo tipo de coisa. Então, porque aí tem aquela sequência, quem foi da igreja, né, sabe, que tem a crisma, né, e depois que vai para a Eucaristia. Não, eu digo que na igreja presbiteriana. Eu não sei, não tenho essa informação, eu teria que pesquisar mais. Mas eu sei que assim, o batismo para eles é como um sinal da aliança. Porque como eles enxergam que a igreja é uma continuação de Israel, né, então eles têm que dizer que o sinal mudou. Então o sinal era a circuncisão, agora o sinal é o batismo. Aí tem aquela velha pergunta, né? Ué, mas a circuncisão não era só para homens? Não tinha mulheres circuncidadas. Eu pensei que era a questão dos pais serem crentes, que os filhos eram crentes, por causa disso. Tinha essa ideia. Então, tem essa ideia de que entra na aliança. Entra no grupo, na família da aliança. Mas aqui a gente vê nitidamente o texto bíblico que os primeiros lá da igreja, qual era a visão deles? A visão deles era crer para ser salvo. Crer para ser salvo, claro, mas crer e depois se batizar. Então, na adolescência, eu questionava deles quando que ele tinha se convertido e ele não sabia dizer, porque ele sempre foi cristão. Ele foi batizado quando criança. Mas aí eu perguntei como é que funcionava, já que na minha igreja era diferente, mesmo sem entender essas visões teológicas, e ele disse que tinham pessoas que tinham uma necessidade de um rebatismo. Tipo, que não se sentiam... Como se a pessoa sentisse que não valesse, ela podia se batizar de novo. Eu não sei se isso em todas as igrejas presbiterianas. eu sei que eles rebatizam. É um pouco diferente. Eu sei assim que eles não batizam quem vem de uma igreja que não confessa Cristo como Salvador. Aí se aquela pessoa vem de uma igreja assim e teve um batismo lá, então eles adentram e tem que batizar, mesmo que seja grande. Se é uma pessoa adulta. Mas eu acho que os pais têm a opção de não batizar criança. Não são todos os pais que batizam criança. E a pessoa tem a opção de fazer isso. Tomar uma decisão por ela mesma. É confuso um pouco, né? Tem alguém que quer falar mais alguma coisa? Não, Isso aí? tinha um casal lá na ilha, que eles estavam no Maranhão, e aí na igreja, a mais próxima era presbiteriana,
E uma dúvida que eles não se tornaram membros lá foi uma questão de que se eles tivessem filhos, deveriam ser batizados. E eles não têm essa forma. Mas aí ele falou, olha, então vocês não podem se tornar membros aqui. Porque é algo que para eles é fundamental. Então são esses pontos, né, que a gente fica pensando, né, a respeito aí de algumas crenças que realmente quando é colocado diante da palavra de Deus a gente sente, a gente percebe que tem uma divergência grande até. Mas lembra, toda a prática de uma igreja, toda, lembra disso, toda a prática de uma igreja tem por trás uma doutrina. Toda a prática de uma igreja por trás tem uma doutrina. Então nunca uma igreja faz nada porque é legal fazer isso, é bonito fazer isso, vamos fazer isso. Mas é porque tem uma doutrina atrás que está embasando, que está fundamentando aquela prática. Então vamos lá, passando adiante, nós temos aí aqui, então, aí o Smith, né, ao ver isso daí, ele percebeu, ele falou, olha, de fato, então, somente aqueles que professam a fé em Cristo, né, depois de examinar todas essas coisas, né, como Salvador, podem ser batizados. Pastor, Oi. E um desses versículos que foi citado é o que se baseia no que nós cremos, né? Que no ato que nós cremos em Cristo, que quando cremos em Cristo, já o Espírito Santo já habita em nós. Sim. Quando fala que eles ficaram cheios do Espírito Santo, Isso. eles creram em Cristo e na atuação que a pessoa crê em Cristo, o Espírito Santo já habita na pessoa. Ser batizado com o Espírito Santo é ser salvo. Isso aí. Tá bom? É ser salvo. Se alguém falar assim, você já foi batizado Só pra confirmar. com o Espírito Santo? Sim. Quando? Quando eu fui criei em batizado Cristo. quando eu criei em Cristo. Mas você não falou em língua? Não. Aí foi a pessoa, mas não existe isso, não. Porque eu vou falar, salvação é uma coisa, ser batizado com o Espírito Santo é outra. Você falou, não. Não tem isso nas Escrituras. Nas Escrituras é receber o dom do Espírito, receber a salvação. Um desses versículos é um bom A versículo para falar. evidência de línguas foi um sinal para poder provar aos judeus, sobretudo a gente viu Pedro, né, para provar que os gentios, a eles foi dado também a graça de receberem o dom do Espírito, como a gente viu aqui em Atos 10. Né? Então a gente tem que ter essa nítida visão, tá? Esse negócio aí de falar em línguas, aí, isso foi do século XIX. Não vem lá de trás de Lutero, dos outros lá atrás, não. Vem do século XIX. 19 não, quase 20 já, com o pentecostalismo que entrou. Então essa doutrina é mais recente daquilo que nós temos. Então, pastor, porque essa parte aí de Pedro, falando, porque eles pensavam que a salvação era só para eles, só de Deus. Isso, não se exatamente. estendia também. Não se estendia aos gentios. Mas Deus. Tanto que a gente lembra aquela briga que tem entre Paulo e Pedro, né? Aquela luta que teve lá, né? Que quando chegaram lá os que não eram da circuncisão, eles se afastaram. Então tinha ainda esse atrito, né? Talvez esse era um dos problemas que eles tinham naquela igreja, né? Naquele tempo era esse. Era que o pessoal tinha muito de panelinha, né? Ficava de lado. Esse é um desses versículos podem ser usados para caso alguém quiser uma explicação, é um dos que pode ser explicado para ele. Para quem perguntar, que dúvida, né? Isso, pode. Beleza. Todos esses daí que a gente Citou, beleza. No final de Atos, acabou ele falar em línguas. Certo? Quando vai acabar? Muito bem. Aí a gente teria que falar mais sobre 1 Coríntios 13, que as línguas haveriam de se cessar por si mesmas. Até a gente falou isso um tempo atrás, quando a gente... Mas a ideia... Acabou ali, isso há esse tempo, só no século XIX, XX, que voltaram com essa ideia, mas não com a ideia inicial, mas com a ideia de que uma coisa era conversão, outra coisa era receber o Espírito Santo. São duas coisas diferentes. Então foi no século XIX, lá do início do pentecostalismo, que começou a entrar essa doutrina que era usada. Mas antes de Paulo ainda houve sinais de falar em língua. Durante o início da igreja primitiva, quando você tem ali, quando você vai para os pais apostólicos, se você lê os pais apostólicos, que são os discípulos dos discípulos, você não vai ter mais nada. Ou seja,
provavelmente até o ano 100, cento e pouco, quando a Bíblia, quando é fechado o cânon, né, pelo que a gente tem ali, você já não tem mais isso daí. Então a gente chama de um dom transitório, porque era como de cura, de milagres. Então hoje não estou dizendo que Cristo não cura, que Deus não cura, mas estou falando não como antes, que até as vestimentas dos apóstolos, a sombra deles curava. Lenço, entendeu? E naquela época, e ainda a gente tem que entender que todos aqueles dons têm envolvido o poder de Deus ainda. Não é a pessoa tinha o dom de curar e ela, curei. Como tem essas igrejas por aí, né? Vai assim, curei. Ele fica assim, fazendo um show. Você percebe, porque se fosse assim, Paulo curou a pessoa, não foi? Mas ele chegou para Timóteo e falou, olha, Timóteo, toma um pouco de vinho aí que é bom pro seu estômago. Ué, é Paulo, porque Paulo não curou o estômago de Timóteo? Entendeu? Então são coisas que você se pergunta e no fim das contas você fala assim, olha, era o poder de Deus. E por que tinha curas? A cura era um fim em si mesmo? Era para evidenciar o quê? O Evangelho. Todos os dons, a finalidade dos dons, tem outro estudo, nem dons já, né? A finalidade dos dons é o quê? Evidenciar a pessoa de Deus, glorificar o nome de Deus, anunciar o Evangelho de Deus. O dom ele não tem uma finalidade em si mesmo. O dom não é para ser usado como em Coríntios. Ele sabe profecias, olha que cara legal. Não. Ele sabe falar em línguas, olha que cara maneiro, que moça, né? Profetiza, essa mulher de Deus. Não é para isso. Não é para glorificar o nome de Deus, anunciar a mensagem dele. Né? Não, também, eu entendo que também lá, Cristo esteve presente, né? Em carne também. Agora eu não sei explicar isso, mas de uma certa forma era a forma de cura. Claro que, como falou, Cristo pode curar, mas também lá havia essa diferença que Cristo estava ali, né? Estava em carne, presencialmente com as pessoas. E tinha razão porque Cristo fez aquilo, né? Ele curava não por curar, ele curava para poder mostrar que ele era o Messias e que ele veio salvar. E o que adianta você ser curado e morrer depois? E para a perdição eterna. Tanto que ele Paulo teve uma doença que ele quis curar. Pois que alguns falam o espinho na cara, né? Isso. Né? Então, pode ser uma... Aí tem questões, né? Pode ser uma doença, pode ser um ataque espiritual, pode ser alguma coisa que levava ele a sentir aquele sofrimento. Então a gente não tem a certeza do que é, mas... A Bíblia não relata. Não relata, mas pode ser. Talvez seja isso. Muito bem, então... Vamos lá, vamos voltar aqui ao nosso assunto. Então, em comparação a Smith, aliás, essa compreensão de Smith, né, de John Smith, contrariava as doutrinas de todos os grupos da época. Então, luteranos, calvinistas, anglicanos, que batizavam crianças, que eram pedobatistas. Então, nós percebemos, irmãos, que até hoje, naquela época, você nunca tem relato de que Calvino foi rebatizado, Lutero foi rebatizado. Por quê? Porque eles aceitavam o batismo. Eles aceitavam. Você não tem relato disso. Você não tem nenhum outro grupo fazendo isso, rebatizando, só os anabatistas. Por quê? Por causa desse entendimento. Porque o batismo tinha que ser precedido, né? Quer dizer, não sei se é precedido a palavra agora, fugiu o conceito, mas primeiro tinha que crer para depois ser batizado. Então você não tem relatos deles fazendo isso, então eles aceitam o batismo que vem de lá. Eu não sei hoje, talvez hoje eu creio que não, mas naquela época você não tem Calvino, você não tem Lutero se rebatizando. Até eles condenam essa prática do rebatismo. Então nesse sentido, de toda a teologia deles, né, esse é um dos pontos que a gente não concorda com eles, eu não concordo com eles. Aí que a gente tem que notar, acho que eu estava falando com alguém isso, naquela época, irmãos, nós estamos numa fase de transição. Então o que uma fase de transição acontece? Ainda você tem pedaços de trás com pedaços novos que você está aprendendo, que estão ali em guerra. Né? E nota que eles estavam ainda nessa luta e ainda sendo perseguidos. Imagine, você parasse com calma para poder estudar a palavra. Lutero teve que se esconder durante muito tempo para poder traduzir a Bíblia,
para o alemão teve que ficar escondido um tempão para poder traduzir a Bíblia para o alemão depois que foi perseguido. Desculpa. Foi forçado a se separar da igreja, ele não queria se separar da igreja. Então, para ele era algo Um choque. feio. Talvez ele ainda carregava aqueles costumes. Isso, legal, não? Difícil do nada você, peraí, eu vou ser mais católico, o que eu vou fazer agora? Se você vai para algumas igrejas dessas, luteranas, mas vocês vão ver que eles mantêm ainda certas coisas da igreja romana. Não tradições, mas do ponto de vista de elementos do culto. Por exemplo, o pastor ele veste uma roupa, uma batina. E tem coisas dentro do culto que são um pouco ritualísticas, embora que não seja da igreja romana, mas que eles colocaram alguns certos rituais, né? E assim, e são coisas que é de cada liturgia do culto, mas tem coisas que ainda remetem àquela época, né? Como a presença dos crucifixos, né? De toda a igreja. E a forma de ceia também é diferente, porque para Lutero eles estão comendo exatamente o corpo de Cristo, né? É a transubstanciação, exatamente ali está a presença, diferente de outros reformadores, que o Zwinglio era o único que cria como a gente, que era a ceia como um memorial, mas o Calvino ele cria consubstancial, ou seja, que ali não estava o corpo e o sangue de Cristo, mas estava a presença espiritual do sangue do corpo de Cristo ali. Por quê? Porque a ideia deles é que a ceia também é um sacramento. Ou seja, o que é sacramento? É um ritual que transmite graça. A gente não crê nisso. Quando você toma ceia, até você pode pensar, tomando a ceia, né? Você pode até sentir assim, né? Agora eu tenho que ser mais santo agora, né? Eu tô tomando a ceia. Não! Tem que ser santo quando você está em casa, quando você está no trabalho, quando você está na rua, todo o tempo, né? Esse é tempo do Espírito Santo, não é no momento da ceia que não, é mais especial agora que eu vou receber uma graça, eu vou receber uma graça agora que eu tenho que, né? Não, por isso que eu falo, ó, quando é que eu me preparo para a próxima ceia? Quando termina de fazer a ceia, já estou me preparando para a próxima, né? No sentido... Então, ele disse, tinha coisa boa, mas também tinha coisa ruim. E isso como a gente tem falado, que tem algumas ideias que vieram de lá de trás, que ainda eles se pegam. Tudo bem. É só para não crucificar eles, porque Isso. por eles terem mantido algumas tradições, sabe? Não, exatamente. Eu digo que eles foram heróis do ponto de vista de que, imagine, você, séculos e séculos de coisas erradas, ele pegar ali, talvez em 10, 20 anos, e mudar tudo. Para eles foi um choque. Imagine você que está crendo dessa forma, você recebe aquela informação, é daquele jeito, daquela forma, e do nada, você fica assim, abalado. Você fala, isso aqui é válido mesmo? Isso aqui que eu cria é válido? Até ele validar cada doutrina dele que ele cria e ver se estava certo ou se estava errado, em cada prática, levava um tempo enorme. Né? Os católicos até hoje, muitas coisas eles creem assim, eles não veem como pecado, tipo, é uma coisa normal. Por exemplo, relações sexuais antes do casamento, eles creem que não é pecado, bebida alcoólica. Por exemplo, tanto que eu conheço pessoas que, por exemplo, estão lá na Eucaristia, né? No corpo de Cristo, né? Então, assim, pessoas tanto que trabalham, estão tomando, já acabam já toda a parte de barraca bebendo, dançando, e, tipo, meio que assim, meio que uma bagunça, né? Eles creem em muitas coisas como se eles não, tipo assim, umas coisas são pecados, outras coisas gravíssimas não são pecados. A gente tem certas coisas que para eles realmente eles têm uma distinção, a gente pode dizer claramente, que eles têm uma distinção muito sobre o secular e o sagrado. Eles fazem essa distinção. Infelizmente, por mais que eu sei de
os católicos muito conservadores, que são iguais, você vai botar um cristão protestante do lado de um católico conservador. Nossa, Ou pensa que é um não, esse aqui é mais cristão do que aquele. Pensa que é um. Agora, o fundo porque ele faz aquilo é diferente. Né? Você lembra que a doutrina que está por trás daquela prática é totalmente diferente. Mas, porque é meritório. Tudo que faz é meritório. Então, tipo, eu estou fazendo isso porque é para merecer aquilo. Então, no fundo, tem pessoas assim. Como você vai ver crentes que a pessoa fala que crê em Cristo, mas o cara vive como um ímpio. Então, no fundo, é aquela questão, está na igreja universal. Por isso que eu digo assim, irmãos, que eu não digo que não existam salvos também nesses níveis. Existem. A gente não tem ideia, não tem noção. Mas as pessoas elas estão lá até um dia que Deus vai trazer, vai chamar, vai esclarecer. Mas realmente, por isso que a gente não pode, a gente tem que examinar sempre o quê? O ponto não é a igreja, o ponto é salvação. Você crê em Cristo como Salvador? Aí você vai notando. Se o cara falar, não, eu mereço, porque fulano de tal, porque eu faço isso, faço aquilo. Até no casamento, são muito bons. São, bem bíblico, né? Nós vamos parar aqui, que já terminou, já deu 5 e 5. Então, foi muito bom a participação. Nem passou, né? Pois é. Mas aí vocês deu para ver, né? Então, a partir desse ponto aqui, ó, que eles verificaram que o batismo tinha que ser primeiro crer e depois ser batizado, que aí vai começar toda a nossa história batista. Pastor, nós tivemos igual o Pedro hoje, falamos bastante. Só que não veio em línguas, né? Faltou só isso, né? Aí eu não faltei. Não. Hoje não precisa não. Estou brincando, pessoal. Vamos orar a Deus, agradecendo por esse tempo. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por esse dia, por esse tempo que nós tivemos de aprendizado da Tua Palavra, pela participação, pelo momento gostoso que estudamos a Tua Palavra e aprendemos e reafirmamos, Deus, nossas doutrinas, algumas das nossas doutrinas. Nos ajuda, Deus, a andar sempre na Tua verdade, a fazer sempre aquilo que Te agrada e a não somente defender as nossas doutrinas, mas vivê-las, Deus, em nossa vida diária. Em nome de Cristo. Amém.